Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde. Os nossos convidados de hoje são os irmãos e os cirurgiões plásticos, Dr. Juarez Leite e a doutora Ludmila Leite Vaz de Mello. Eles estão respondendo um pouquinho para a gente sobre algumas dúvidas e falando um pouquinho sobre as próteses de silicone. Nós estávamos falando no bloco anterior, doutora Ludmila, sobre a cicatrização. Qual que é a importância dos cuidados que o paciente tem que ter para essa cicatriz? E se a pele do paciente for ter disposição para uma cicatriz que não fique tão bonita, depois tem como consertar? Corrigir? Então, quando a gente vai fazer a anamnese, quando a gente está conversando com o paciente, examinando e pela história, pelo exame, a gente nota, então a gente explica, olha, isso que você teve aqui, você pode ter na sua mama, não tem como te garantir. O que a gente tem a fazer, a gente pode fazer, fazer algumas coisas para amenizar isso daí. E se vier a ter um queloide, a gente tem alguns tratamentos também. Então, como eu te falei, o preparo da pele é muito importante, uma pele hidratada, ela cicatriza melhor, né? Hoje tem muita novidade em relação a isso, tem até toxina botulínica para usar, gordura para melhorar a cicatriz queloide. Ainda está em estudo, mas a gente já ver bons resultados com essas técnicas. E em relação aos tratamentos já consagrados do queloide, né, somente a ressecção cirúrgica não adianta, porque volta e volta, pode voltar pior. Então a gente tem que, isso é da paciente, ela tem uma produção exacerbada de colágeno, uma cicatrização anômala, e a gente tem que bloquear isso. A gente bloqueia isso como? Com os corticoides intralesionais ou a beta-terapia. Então a paciente faz a cirurgia, a gente tira, já manda, já aplica na hora da cirurgia o corticoide e pede para ela depois fazer, no dia mesmo ela já sai, vai fazer e faz a beta-terapia em torno de 10 sessões. Quando a cirurgia é grande, por exemplo, uma mão, uma prótese, eu não faço isso no primeiro momento, porque o corticoide ele tem as duas faces, né? Ele atrapalha a cicatrização e eu quero que aquilo feche para não ter problema da minha prótese destruir, ter problema nos planos profundos. E depois a gente começa tratando, já sabendo disso, a gente tem alguns tópicos, né? Alguns ácidos, alguns corticoides já tópicos que a gente já começa a usar. E se isso não for suficiente, a gente vai acompanhando e entra com corticoide e faz, né? E lá na frente, se isso não resolver, a gente pode aí ressecar, mas aí já fechou, já cicatrizou tudo lá nos planos profundos e a gente vai cuidar só da pele. Essa que é a importância de você estar acompanhando com o cirurgião plástico, porque quando a gente vê que a cicatriz já está engrossando, já começa os tratamentos tópicos. Temos dos corticoides tópicos, que eu não vou ficar fazendo propaganda de marca, mas muitas vezes a gente manda manipular e tal. Além dos corticoides tópicos, temos as plaquinhas de silicone, pezinhos que pode colocar em cima de cicatrizes que estão hipertrofiando e tal. E se a gente for vendo, não está resolvendo, então vamos partir para a infiltração. Não resolveu, tá? É porque é genético, o paciente tem mesmo propensão a fazer o queloide, aí tem que fazer ressecção cirúrgica. Aí chegou ao ponto de fazer ressecção cirúrgica, vamos fazer ressecção cirúrgica, vamos aplicar a toxina botulínica junto, vamos fazer beta-terapia junto. A beta-terapia tem uma resposta sensacional. Vai escurecer um pouco a cicatriz no início, que depois a gente despigmenta com creme e tal, mas é uma resposta de 80% a 90% com a beta-terapia. Mesmo fazendo tudo isso, pode acontecer, pode resolver, porque infelizmente É imprevisível. Imprevisível. Né? Vocês estavam falando sobre os planos. O que diferencia um do outro na hora que vai fazer a cirurgia, colocar a prótese? Então, hoje, se você for perguntar aos cirurgiões plásticos de São Paulo, Rio e tal, todo mundo hoje está com uma tendência muito grande de colocar subglandular. Por que subglandular? Você mantém a forma da mama, fica um contorno mais bonito da prótese, tá? Agora, lógico, a gente vai ter outros planos, por exemplo, um subfacial, que seria mais melindroso. Você sair, além de ser subglandular, você descolar embaixo da face do músculo, colocando essa prótese aí, você teoricamente teria menos risco de contratura capsular e tal. Então seria uma indicação, o Ludmila gosta bastante de botar subfacial e tal. Mas, e o outro plano que seria submuscular. Embaixo do músculo as indicações são mais restritas, porque quando você quer a projeção, o músculo acaba comprimindo a prótese, você tem que descolar o músculo, a cirurgia vai ficar mais dolorosa por você ter que cortar o músculo. Pode sangrar mais do que a outra convencional que a gente mais utiliza. Para paciente, por exemplo, que malha, o fato de malhar, elas querem voltar logo a malhar, então você vai malhar, você contrai o músculo e fica jogando a prótese para cima e para baixo durante
a academia e tal, então as meninas não gostam, ainda mais para quem quer um volume grande, mas a gente está malhando, a prótese fica subindo e descendo. Óssea que debaixo do Por músculo comprimir o maior. osso, então pode haver uma reabsorção óssea, pode não, acontece uma reabsorção óssea maior do que quando está nos planos acima do músculo. E o efeito dupla bolha, que a gente nota que quando passa um tempo, a prótese, como está atrás do músculo, ela vai continuar naquele plano lá em cima. Já a pele da pessoa, que muitas vezes é flácida, e a glândula e a pele estão acima. Então acaba escorregando e aí você vê o plano, a prótese em cima e embaixo você vê Que a gente chama de dupla bolha. efeito dupla bolha. Mas tem as indicações também, né? Paciente muito magrinha, sem tecido mamário, para a prótese não ficar muito marcada, a gente coloca debaixo do músculo sim. E o paciente que tem flacidez e pensa que só colocar a prótese vai resolver? Vai resolver o problema dele ou não? Então isso é uma dúvida muito comum, os pacientes chegam achando que vão colocar a prótese, que vai levantar, né? Nas pequenas flacidez, a gente consegue, tá? Com o CAP bem posicionado, levemente, uma suave pitose, tá? Mas em casos de moderada, severa flacidez, não. A prótese não corrige flacidez nesses casos. E a prótese levanta o peito? Então, nessa mesma situação. Isso é muito comum, os pacientes chegam, às vezes com a mama caída e acham que vai pôr prótese e que vai levantar o peito. Não. Se o mamilo, a areola estiver numa boa posição, sim, né? Mas se tiver Uma pitose uma já pitose, acentuada, importante. aí tem que fazer a mastopexia com prótese. E você tem que tirar a pensar que pele essa e paciente, com o pouco volume que ela tinha, ela teve a pitose. A pitose é a queda do mamilo, né? O mamilo foi caindo junto com a glândula, enfim. Então você imagina você corrigir isso com um volume grande de prótese. Vai cair, só que agora ela vai ter uma mama grande com prótese e caída. Então vai ter a não mama tem dela como. grande, porque só colocar a prótese, a mama plástica de aumento, é a mama da paciente grande. Você não muda a mama. E quando o paciente tem um seio maior que o outro, uma prótese vai ser maior que a outra? Como que funciona? A gente tem que analisar cada paciente, né? Tem diferenças que são gritantes e que você realmente tem que colocar próteses diferentes, tá? Quando a diferença é pouca, a maioria das vezes os cirurgiões optam por colocar próteses semelhantes, né? Talvez ou então com pouca diferença, não tão grande igual o que você está visualizando. Porque no pós-operatório é notório que diminui um pouco o que está acima da prótese, que é a glândula e o tecido subcutâneo, ele atrofia pela pressão da prótese e tal. Então nota-se que a derme da pele espessa, porém esse tecido abaixo, que é de subcutâneo e glândula, ele atrofia. Então você não pode colocar, na hora da cirurgia, se você colocou 50 ml a mais de uma do que na outra, você não pode contar que esse 50 ml vai persistir, porque depois vai tender a se igualar. Então a gente tende a corrigir, menos, porque depois a gente sabe que o outro lado que está maior, ele vai atrofiar um pouco pela essa pressão da prótese. Então a gente não corrige para as duas ficarem igualzinhas no momento. A gente deixa a maior ainda um pouco maior, que a tendência é o tecido ceder um pouquinho e igualar ao outro lado. Por isso que muitos cirurgiões optam por fazer com o mesmo tamanho de prótese. Porque depois, se atrofiar muito, a gente pega paciente muito magra, que atrofiou ainda a glândula, o que fica às vezes é praticamente a prótese. Prefere no nosso serviço, às vezes, corrigir isso, retirando um pouco mais da que está maior e colocando a mesma. A não ser nesses casos, como ele disse, que são mamas com muita diferença, muita assimetria. Aí não tem jeito. E a colocação da prótese pode causar estrias? Existe essa possibilidade? É predisposição? Sim, porque há um aumento, uma estiragem, né? A pele estica, né, com a prótese. Então pode sim, e ela é maior quanto maior a prótese. Por isso que a gente faz todo um preparo da pele, por isso que esse preparo é tão importante. Preparar a pele, e mesmo fazendo tudo isso, pode acontecer. E está muito relacionado à paciente, né? Você vê na gravidez, tem pessoas que engravidam e enchem de estria no abdômen, e outras engordam muito mais e não têm. Então, aquele componente que a gente pode atuar preparando a pele, não exagerando o tamanho das próteses, né?
a gente faz. Mas mesmo com as próteses pequenas, pode acontecer. Aí aconteceu, doutora Ludmila. Tem algum tratamento para amenizar? Sim, tem o tratamento quando está recente, né? E quando já está recente, que a gente fala aquelas rosadas, vermelhinhas, né? A gente tem tratamentos tanto para estas e quanto para as brancas, que a gente fala, as maduras, né? Desde tratamentos tópicos quanto procedimentos não cirúrgicos, né? Gosto muito do microagulhamento, né? Microagulhamento para as estrias, peeling ali no local, tratamento tópico, a gente consegue bons resultados. Então tem muitos recursos, né? Tem. Não some, mas melhora. Né? Você estimula a contração das fibras, a contração ali da estria, melhora o aspecto. Vamos falar um pouquinho sobre a contratura. O que é? Então, todo o corpo estranho, ele gera ao redor de si uma cápsula, certo? Então, tem pacientes, inclusive isso vai, às vezes, interferir na durabilidade da prótese, que a gente fala, porque tem pacientes que fazem uma cápsula muito espessa. Quem fizer uma cápsula muito espessa vai formar uma contratura importante. Essa contratura pode gerar deformidade na mama, alterar a posição do implante em relação a outra mama que não fez contratura. Essa contratura pode gerar dor. E isso são as classificações de Baker que a gente não vai ficar entrando em detalhe. Mas, enfim, a contratura é uma das causas que vai gerar a troca da prótese. Tem várias teorias sobre a formação da contratura. Então, por isso, se você for ver uma cirurgia, se você for ver uma cirurgia plástica, a gente se preocupa com tudo na hora de colocar o implante. Desde trocar a luva, lavar a luva para tirar o talco da luva. Tem cirurgiões que optam até por colocar antibiótico na loja da prótese, faz solução de Kefrin com garamicina. Então, porque pode se formar um biofilme, e esse biofilme talvez estaria levando à formação da cápsula. Então, isso são tudo teorias, então a gente trabalha com todas as teorias. Se eu posso evitar, eu vou trabalhar com todos. Então, eu vou fazer uma asepsia, antisepsia rigorosa, no limite, hemostasia, porque também hematoma, tudo contribui para fazer essa cápsula. Então, é só que a gente vê paciente que a gente teve o mesmo tratamento fazendo cápsulas grosseiras e outros fazendo cápsulazinhas finas. Quem fizer uma cápsula fina não vai ter contratura, vai ficar com a prótese aí, igual a gente falou, 15, 20 anos, não vai precisar trocar. Quem fizer uma contratura importante, chegar a dar dor, deformidade da mama, a gente realmente tem que fazer uma cirurgia com retirada da cápsula, e aí a gente tira a cápsula e a prótese, ou às vezes a gente tira a prótese, faz só umas radiações na cápsula, que chama capsulotomias e tal, só para a gente quebrar um pouco a estrutura dessa fibra que está contraída ali dessa cápsula, e com isso poder colocar outra prótese. Mas são teorias e a gente trabalha com todas. Então, e após os 10 anos, a chance disso acontecer é maior. Né? Com o tempo, né, a chance disso acontecer. E o tratamento é esse, é trocar a prótese. Então, por isso, o acompanhamento também, né? Se tiver alguma irregularidade, troque. E muitas das vezes você não vai trocar todas as contraturas também. Ele falou que a gente não ia entrar em detalhes, mas a gente tem 4 classificações, a 1, 2, 3 e 4. 3 e 4 as mais severas. Nesses casos a gente atua trocando a prótese. Grau leve, 1, 2, não. E mesmo nesses casos severos não é urgente, dá para esperar. A gente pode, a paciente pode se programar para fazer isso, né? Não causa nenhum mal a ela, a não ser essa parte estética, de dor. Gente, infelizmente o programa está chegando ao fim. Gostaria mais uma vez de agradecer a participação de vocês. São sempre bem-vindos. Já estou ansiosa para o próximo programa, o próximo tema. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, boa noite a todos. A todos que nos acompanharam, muito obrigada. E semana que vem estaremos de volta com mais um assunto interessante. Então até lá e tenham todos uma boa noite.